Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 6º ano, aula de número 57. Eu sou a professora Flaviane e não deixe então de ter em mãos os seus materiais. Caderno, caneta, lápis, borracha, tudo que for necessário para que vocês anotem, as informações que a gente vai conversando ao longo da aula, os principais pontos. Isso vai ajudar o quê? Vocês escrevendo, vocês estão fixando o conteúdo e a partir dessas anotações, vocês também vão conseguir responder as atividades ao final da aula. Então, não deixem de ter esses materiais em mãos e vamos dar início à nossa aula de hoje. Hoje é a nossa última aula em relação à questão de vegetações, no globo terrestre e na Terra. E o nosso objetivo continua sendo ainda descrever as vegetações que fazem parte da paisagem terrestre. Então, agora a gente vai finalizar, as vegetações que faltam, para descrever essa paisagem terrestre. E vamos lá, então. Só lembrando, que a vegetação é o termo utilizado para se referir à cobertura vegetal de um espaço geográfico. Então, o espaço geográfico é aquele espaço visível, essa interação entre o meio, o homem, Então, a gente modifica o espaço e nós modificamos esse espaço a partir do momento que mexemos com aquela vegetação nativa, vegetação original. Então, essa vegetação, essa distribuição que nós estamos vendo da vegetação é em relação à vegetação nativa, a original, que leva em conta, ela sofre influência diretamente do clima, como nós já vimos nas aulas passadas, distribuição da vegetação comparada com o clima ali que nós fizemos, essa comparação. Tem outros fatores também, Além do clima tem o solo, o relevo, a questão da incidência ou não, da presença ou não da água, Tem esses outros fatores também, mas o principal dentre todos vai ser o clima. Então, vegetação de deserto. Ela ocorre em áreas com predominância de clima seco e árido, ou seja, a ausência, praticamente a ausência, quase nula a presença da água nesses locais, Esse clima seco e árido. Então, são vegetações adaptadas a essa falta de água. As raízes, elas são extensas, então elas são mais profundas para que elas possam atingir o lençol freático, aquela água subterrânea, Aquela água que está armazenada. Quando raramente ocorre a chuva em precipitação, existe então o nascimento de plantas, mas com um período curtíssimo de vida, Porque não é o suficiente para que elas possam se desenvolver de uma forma mais intensa, maior ali, Então, as poucas plantas que tem, elas estão condicionadas, a locais onde existe água, que são os lençóis freáticos, e elas se utilizam então das raízes, as raízes buscam esses locais no subsolo para que elas possam se manter vivas. Acontece em regiões onde há pouca precipitação de chuva, tanto em áreas frias quanto em áreas quentes da superfície terrestre. Então, lembrem que nós temos desertos quentes e desertos frios. O que caracteriza um deserto? A baixa incidência de chuva. Então, esse clima seco, Aqui, clima seco e árido. São plantas, mais grossas, E aqui, as raízes, elas buscam essas águas subterrâneas, então. Ela é formada nos desertos quentes, então esse tipo de vegetação, aqui a vegetação de deserto, é formada nos desertos quentes por gramíneas, arbustos e algumas plantas isoladas que se adaptam, a esse ambiente com poucas folhas ou com espinhos, como os cactos, Então, são plantas adaptadas a esse clima seco e árido, Então, um clima quente e seco, tá? Então, cactos, por exemplo, eles armazenam água dentro de si, Então, para que eles possam sobreviver a esses longos períodos de seca, Essa falta de água que existe nessas condições aqui. E as outras plantas são extremamente baixas, Então, são gramíneas,
plantas baixas, né, gramíneas, arbustos, todas plantas baixas, porque elas não conseguem, né, se desenvolver de forma extensa, né, devido a essa baixa presença de água ali. Já em desertos frios, né, de clima polar, então, como no caso da Antártida, no verão podem brotar, por exemplo, musgos e líquens em áreas costeiras livres de gelo. Então, quando há o degelo, né, quando existem áreas um pouco mais úmidas, a gente vai ter a presença, então, desse tipo de vegetação, musgo e líquens, em desertos frios. Então, aqui, vegetações de deserto, onde a gente tem, né, predominância, áreas áridas e semi-áridas, então, a gente tem a presença, ó, de desertos, ó, o sertão nordestino aqui, ó, né, uma área semiárida, então vai ter presença desse tipo de vegetação. Depois a gente tem a vegetação de altitude. A presença é onde? Em áreas montanhosas, em altitudes elevadas, então em áreas mais altas. Com isso, o ar é mais rarefeito, então ele é mais denso, mais pesado, e a diminuição da temperatura, né, isso limita o desenvolvimento de espécies vegetais. Então, é mais difícil para que grandes espécies se desenvolvam. Assim como nós temos, né, a dificuldade na falta da água, então, na presença aqui de temperaturas baixas e do ar mais denso, mais pesado, isso também são elementos dificultadores para que as plantas elas cresçam, né, em tamanhos maiores. Isso limita, então, o tamanho, né, desse desenvolvimento das espécies ali. Por isso, quanto maior a altitude de um local, menor o porte da vegetação, que pode ser constituído na base, então em áreas mais baixas a gente pode ter florestas, né? Então plantas mais altas, maiores, ou campos nas altitudes maiores, então vai diminuindo conforme a altitude aumenta. Então nos topos, né, em áreas mais altas a gente tem gramíneas, musgos, líquens, então outros tipos de vegetação, tá? Então quanto maior, né, quanto a altitude, quanto mais alto, mais baixa vai ser o tipo de vegetação que ali vai acontecer. Então aqui, por exemplo, ó, topos de montanha, ó, podem ver, ó, são arbustos, né, gramíneas, arbustos, uma vegetação extremamente baixa. Não existem árvores crescendo, árvores altas, ó. Aqui dá pra gente ter uma comparação bem interessante. Vegetação de altitude, então, é onde a gente tem o frio de montanha, né? O clima frio de montanha que nós vimos, né, nas aulas anteriores ali. Então, a incidência, ó, das vegetações coincide, então, com esse clima de altitude, frio de montanha. Áreas mais altas, né? Como nós vimos, o frio de montanha é nos topos das regiões mais altas das montanhas, né, no caso. A tundra é o nome da formação vegetal que ocorre no extremo norte da Ásia, da Europa e da América do Norte. Atentem então aqui nos extremos nortes desses locais. Onde é que é o extremo norte da Ásia, da Europa e da América do Norte? É próximo do quê? Do Círculo Polar Ártico. Então, uma região extremamente fria. Então, por cerca de 3 meses do ano, durante o congelamento parcial do solo, a gente tem, então, o desenvolvimento dessa vegetação que se chama tundra. Ela se desenvolve em áreas de clima frio e polar, né, com 2 estações, o verão e o inverno, sendo que o inverno é extremamente rigoroso e o verão vai ter uma temperatura um pouco mais elevada. Então, o verão não vai ser quente como é para nós, vai ser um verão frio, porém já não tem o rigor do inverno, né? As temperaturas continuam sendo frias no verão, mas não tanto quanto no inverno. Então, a tundra é uma vegetação de climas, né, de regiões extremamente frias. É a última formação vegetal antes do Ártico, então antes que vire gelo. Por isso se encontra na região norte, depois da taiga, ou em topo de montanhas, no topo das montanhas mais altas no planeta.
que são aquelas montanhas que têm o gelo eterno, né? Então não existe degelo no topo dessas montanhas altas, então onde a gente vai ter o desenvolvimento da tundra. Na maior parte do ano, essas regiões ficam cobertas de neve, tá? Então essa é a característica da tundra. Ela se desenvolve em locais extremamente frios. Aqui, ó, vocês conseguem ver a vegetação saindo ali por debaixo da neve? Então isso é a tundra, ela consegue se adaptar a esse frio extremo aqui. Ela é formada então por musgos, por líquens, que é a associação então de fungos com algas. A gente consegue ver aqui então que é uma vegetação que se desenvolve em áreas um pouco úmidas, né? Devido ao degelo, a gente vai ter então a presença desse tipo de vegetação, além de poucas plantas rasteiras. O solo dessas regiões ali é basicamente composto por gelo, pedras e terra. Por isso, é impossível que plantas de grande porte, com raízes longas, se desenvolvam nele. E é por isso que somente esse tipo de vegetação extremamente rasteira, né, esse tipo de vegetação aqui, ó, isso aqui sem o gelo, né? Então aqui, e a presença desses animais também, né, que sobrevivem nesse tipo de local aqui. Então a tundra, ó, ela pega as regiões frias, a zona fria da Terra. Então, principalmente aqui o norte, né? Os extremos nortes aqui dos continentes aqui, ó. Então a gente tem o desenvolvimento da tundra antes de chegar, né, no Ártico ali, ó. Então vocês conseguem fazer esse comparativo aqui. Aí, por último, né, então essas são as vegetações presentes no mundo como um todo, ok? Então, aqui com a tundra nós encerramos. Agora a gente vai ver o perfil de vegetação, tá? Que é o quê? É um facilitador para que a gente entenda essa questão da distribuição da vegetação pelo planeta. Então, existem recursos gráficos que nos ajudam a compreender melhor cada um dos tipos de vegetação que a gente estudou aqui na sequência de aulas. Um desses recursos é então o perfil de vegetação, que pode ser desenhado artisticamente ou então em forma de esquema, pode ser então realmente um desenho mais profissional, né? Ou numa forma um pouco mais esquemática, com a utilização de símbolos que podem representar então o arranjo estrutural vertical, né, de um tipo de vegetação, como se fosse uma fotografia. Então, é um esquemático da vegetação. É isso aqui, ó, perfil de vegetação. Então, aqui, ó, tem todos os tipos de vegetação que a gente viu e os seus tamanhos, ó. A tundra, vegetação baixa. Floresta boreal, lembram das florestas? Ó, as florestas são as mais altas, né? Floresta boreal, floresta temperada, ó, os tamanhos. A vegetação mediterrânea, daí a gente vai ter aqui também pradarias e estepes, que são também gramíneas. A pradaria ainda tem a presença de uma ou outra árvore. Depois a gente tem o deserto, falta de vegetação. As savanas, né, no Brasil, o Cerrado e a Caatinga. Depois a gente tem a floresta tropical, que vai ser a maior de todas, ó, em relação aqui às outras, né, devido às condições climáticas. E aqui a vegetação de altitude, que nós vimos também, que ela pode começar com árvores, mas ela termina, então, em campos, né? E no topo ali, neves eternas, que a gente pode, daí a gente volta de novo para a tundra, que pode estar presente aqui no topo nevado. Então, isso é um perfil de vegetação, ó, mostrando de forma esquemática o tamanho, né, o desenvolvimento das vegetações. O perfil de vegetação representa a visualização completa da estratificação, então dos estratos, das partes das vegetações, de modo qualitativo e quantitativo. Então, a qualidade, maior ou menor, quantidade, né, se tem um volume maior ou menor. Assim, é utilizado para visualizar diferenças na estrutura entre os tipos de vegetação e caracterizar a estratificação e a fisionomia vegetal. Então, como a gente viu aqui, é mais fácil visualizar assim, né? A gente colocar um do ladinho do outro para ter ideia dessa diferenciação.
Variáveis ambientais como solo, a questão hídrica, a altitude, a incidência ou não de luz, polinizadores, que são animais que levam ou não, né, sementes e pólens ali dos tipos de vegetação, os nutrientes, dispersores, o clima, tudo isso determina esse padrão espacial, então onde vai ter ou não determinado tipo de vegetação. Desse modo, a gente pode dizer que as plantas elas se encontram arranjadas conforme esse tipo, né, então, de associação intra, né, dentro ali, de onde ela se desenvolve, e inter, umas com as outras, ocorrentes, né, o que ocorre então ao longo da sua distribuição natural. Então, tudo isso influencia a distribuição. Isso nós já vimos, né, que são diversos fatores além do clima. Então, aqui também, ó, a gente tem um perfil aqui, ó, desde a rocha exposta, que essa rocha exposta ela vai gerar, né, um tipo de solo, e aqui a gente vai ter então a distribuição da vegetação. Os locais mais baixos a gente vai ter espécies pioneiras, aqui vai ter um desenvolvimento. Então aqui, ó, quanto mais baixos é a vegetação, melhor para a agricultura. E quanto mais alta a vegetação, melhor então para a fruticultura e para a silvicultura. Tá? Então, dependendo do tamanho da vegetação, ela é mais ou menos propícia para determinada atividade econômica. Então, aqui a gente tem um perfil também mostrando desde baixo até em cima, né, a estratificação da vegetação. E é isso então, pessoal. Com essa aula nós encerramos essa questão da vegetação no mundo, ok? Então vimos a distribuição conforme as condições climáticas principalmente. Vimos aqui os perfis de vegetação que nos auxiliam então nessa visualização, né, dessa distribuição. Não deixe então de fazer as suas atividades e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!